nós falamos do definite frequency, agora vamos falar do adverbs of indefinite frequency, certo? São aqueles de frequência indefinida. Então, nós temos aí, ó, vamos aqui de baixo, tá? Vamos partir aqui do 0% até chegar no 100%. Então, é uma escalinha. Nós temos never, que quer dizer o quê? Nunca, né, pessoal? Isso aí vocês já sabem. Hardly ever, dificilmente. Seldom, olha só, seldom também quer dizer raramente, tá? É o mesmo significado que de rarely, é raramente. Infrequently, occasionally, sometimes. Olha só, eu já saí de uma coisa que eu não faço nunca e agora eu estou fazendo sometimes, algumas vezes. E com isso aumenta a frequência. Often, frequently, regularly, usually, normally, always and constantly. Ou seja, os advérbios de frequência indefinida, eles podem, de acordo com a frequência do que é feito, né? Eles podem ir variando, tá vendo? Então, nós temos aqui essa escalinha vertical. Adverbs of indefinite frequency mainly go in mid position in the sentence. They go before the main verb, except the main verb to be. Ok, então nós temos várias informações aqui, vamos lá. Então, os advérbios de frequência indefinida, eles mainly, ou seja, geralmente, normalmente, né, na maioria das vezes, eles vão in mid position, mid. Então, se eu tenho before, no, in front, que é antes, e agora eu tenho mid, que é no meio, tá? No meio. Vamos ver o exemplo. We usually go shopping on Saturday. We usually go shopping on Saturday. Então, vejam bem. Esse advérbio ele vai vir antes do verbo principal. O main verb, nós já falamos, né? Nós já sabemos que é o verbo principal. E é aquele verbo principal numa sentença. É o que indica a ação de maior expressão. Então, eu tenho aqui, ó. Nesse caso, qual que é o meu main verb aqui? Qual vocês acham que é o main verb correto? Quem falou go, acertou, certo? We usually go. We go shopping. To shop também é o verbo, a gente sabe disso, né? Mas o verbo principal aqui é o go. Então, eu tenho o meu sujeito, we, nós. E aí, eu tenho o meu advérbio de frequência. We usually go. Então, eu tenho aqui, olha só. Eu tenho aqui o meu sujeito, certo? Eu tenho aqui o meu verbo. E aqui, no caso, eu tenho o meu advérbio de frequência, adverbs of frequency. Vamos ver a próxima. I have often done that. I have often done that. Então, olha só. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho, novamente, o meu subject, né? Eu tenho, novamente, aqui o meu sujeito. Depois, eu tenho mais um verbo aqui, mas esse have aqui ele está como verbo auxiliar também, tá? Um auxiliar verb. E eu tenho o meu adverb of frequency, often. E eu tenho o meu main verb, que é done, certo? É o meu main verb. Por que ele é o verbo principal aqui? Ó? I have often done that. Você quer dizer que você tem feito aquilo com certa frequência. Então, o verbo principal aqui é, no caso, fazer, né? Done, que nós sabemos que é o past ou participle de to do, não é isso? Do verbo to do. Muito bem. Então, mais uma vez, essa aqui é a posição do indefinite frequency adverb, certo? Mas olha esse exemplo aqui. She is always late. She is always late. Mais uma vez eu tenho o meu subject, bem aqui. O meu adverb of frequency, olha só onde ele está aqui, pessoal. Depois do is. Depois do is. Nós já sabemos que is nada mais é do que verbo to be, não é isso? É o verbo to be no tempo presente adequado para a terceira pessoa. Nesse caso aqui, o frequency adverb está vindo depois do main verb, né? Que nesse caso aqui é o is. Is é o verbo principal dessa frase. Então, é importante a gente observar que, olha só, except the main verb to be. Então, geralmente, os indefinite frequency adverbs, eles vão vir no meio da frase, exceto quando nós falamos de verbo to be. Muito bem. Occasionally, sometimes, often,
frequently, and usually can also go at the beginning or end of a sentence. Então, esses advérbios de frequência aqui, ó, que eu acabei de falar, eles também podem vir no começo ou fim de uma frase. Sometimes they come and stay with us. Sometimes they come and stay with us. Então, algumas vezes eles vêm e ficam com a gente, né? Ficam conosco, hospedados na nossa casa. I play tennis occasionally. I play tennis occasionally. Então, eu ocasionalmente jogo tênis, certo? Então, é só para ressaltar que o indefinite frequency adverb é justamente isso. Ó. Eu ocasionalmente jogo tênis. Eu não estou falando se é uma vez ao mês ou ao ano, né? Ocasionalmente pode ter vários sentidos aí, dependendo de como eu trato, né? Então, I play tennis occasionally. É por isso que ele é indefinido, certo, galerinha? Rarely and seldom, certo? Que tem o mesmo significado aí. Raramente. Can also go at the end of a sentence. Can also go at the end of a sentence. Então, geralmente, eles podem ir no final também de uma sentença. Often with very. Geralmente acompanhados de very. Olha só. We see them rarely. We see them rarely. Ou seja, nós raramente os vemos, certo? A gente os vê com pouca frequência. John eats meat very seldom. John eats meat very seldom. Ou seja, o John come carne muito raramente, né? Muito raramente. Então, essas aí são algumas observações sobre o indefinite adverbial frequency, certo, pessoal? Então, olha só. Por hoje é só. A aula ficou até um pouquinho maior do que eu esperava, tá? Que ela ficasse. Nesse período aí de quarentena, pessoal, não tem jeito, a regra mesmo é inovar, né? Então, nós estamos aí fazendo o possível, trabalhando no máximo da nossa capacidade para tentar levar conteúdo de qualidade para você que está aí ficando na sua casa, né? Então, vamos continuar aí os nossos trabalhos. Não se esqueçam, mais uma vez, isso é muito importante, de se inscreverem no Google Classroom, na sala de aula online de vocês. Baixem o aplicativo, se inscrevam na sala, para vocês ficarem mesmo, né, a par aí das nossas atividades. A gente tem que lembrar que tudo isso é temporário, né, e nós vamos voltar à normalidade das nossas aulas. Então, por hoje é só. Compartilhe também lá nas suas redes sociais, né, marque lá o SebracTO, a hashtag Sebrac de Casa. E é isso, pessoal. See you next time.